nosso grupo surgiu da indignação contra as ameaças que o ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces perversas, de um lado a judicialização da política, de outro a politização do judiciário, já demonstravam em 2014, com o começo da Lava Jato. O nosso grupo denunciou o ativismo judicial do qual hoje os senhores se julgam vítimas. Foi o nosso grupo que, de forma coerente, de forma inaugural, denunciou desde o início os efeitos perversos desse ativismo judicial. A senhora não vai ver no comportamento do grupo, basta compuscar as nossas redes, nenhum tipo de contradição ou incoerência, simplesmente porque elas não existem. Nós não defendemos excessos. A lei deve valer para Chico e para Francisco. O que nós dissemos em relação ao presidente Lula é que ele foi vítima, e aqui tem o deputado Deltan Dallagnol, e sabe bem disso, que já tive a oportunidade de debater publicamente e de dizer isso, foi vítima da instrumentalização perversa do nosso sistema de justiça a serviço de interesses políticos e eleitorais. E porque os senhores não se manifestaram aí sim, sem qualquer tipo de coerência contra esses abusos, talvez sejam vítimas de abusos que seguramente não terão paralelo, porque um caso como esse, talvez a gente demore muito tempo para assistir novamente. Deputada, os excessos, repito, para Chico e para Francisco serão repelidos. Nós defendemos a liberdade de expressão, mas como um instrumento para a manutenção da democracia e da ordem constitucional vigente. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de comportamento de deputado, de qualquer cidadão, quem quer que seja, que atente ou viole as ordens, a ordem democrática constitucional vigente e as instituições de um modo geral. Foi exatamente por isso que nós fomos à Justiça, onde o deputado, que foi muito elegante na forma como, inclusive, colocou a questão, agradeço a sua gentileza, onde nós fomos buscar, na verdade, uma resposta judicial, ele próprio buscou, e nesse caso favorável, inclusive, a ele. Mas, veja, essa elegância não foi a elegância que o deputado, e falo isso de forma muito respeitosa, demonstrou nas redes. Nós temos várias postagens, eu tenho elas aqui, eu não preciso ler, o senhor conhece, porque foi o senhor que as veiculou, que, no nosso humilde entendimento, comprometiam a ordem constitucional vigente, incitavam essa horda ávida pelos tais justiçamentos a comprometer as nossas instituições. Foi contra isso que nós nos insurgimos. O direito da senhora pensar diferente, pode apostar que a senhora defende tanto quanto eu. Um debate democrático saudável é sempre muito bem-vindo. Mas a sua imunidade parlamentar, que seguramente é um instrumento para a defesa da sua liberdade de expressão, não pode te dar o direito de delinquir. Seguramente não é o seu caso, evidentemente. Não pode te dar o direito de comprometer direitos e garantias individuais. E foi exatamente isso que nós questionamos na Justiça. Simples assim. Se a senhora me der a honra e a alegria de ler o restante das nossas declarações, desde o início, os nossos textos, desde 2014, 2012, 2013, a senhora vai ver que a gente denuncia desde sempre a mesma coisa. Quando o ex-presidente Michel Temer, que no nosso entendimento violou a Constituição, quando aplicou um golpe para tirar uma presidenta legitimamente eleita do poder, no nosso entendimento, estou falando de forma respeitosa, os senhores... Obrigado, Rui. Deputado Rui, quando ele foi vítima de uma prisão, nós denunciamos o abuso. Nós denunciamos. Foi o nosso grupo que denunciou o abuso, e, inclusive, a nossa manifestação foi levada aos autos para requererem a liberdade do ex-presidente Michel Temer. Nós temos processado para encerrar, inclusive sobre a prisão, e tem manifestações nossas, Pedro Serrano, um grande jurista, para encerrar, publicou um artigo na Folha, relativizando, inclusive, os alcances e as justificativas para a prisão do ex-ministro Anderson Torres. Ele é do Prerrogativas. A senhora podia ler esse texto, eu peço a gentileza de que me dê a honra de fazer isso, por favor. Senhor presidente, eu gostaria de pedir questão de ordem, direito de resposta foi mencionado expressamente no contexto de instrumentalização do judiciário, é uma acusação leviana, a qual eu gostaria de responder. Está prevista no regimento interno, excelência. Questão de ordem, acusação leviana mencionando meu nome expressamente. Foi como opinião pessoal, deputado, e não há contradita pelo acordo que nós fizemos. Foi uma acusação de um comportamento de modo leviano, instrumentalização do judiciário. Se quiser rasgar o regimento interno, pode rasgar o regimento interno, mas com todo respeito, está previsto expressamente. O senhor vai tratar de modo desigual e de modo incorreto e injusto. Deputado, eu estou tratando com igualdade todos e todas que estão se manifestando aqui. Senhor presidente, está previsto o regimento expresso expressamente. Me mencionou diretamente, me fez uma acusação leviana. Eu tenho direito de resposta. Se o senhor não quiser dar, o senhor vai estar atuando de modo incorreto, ilegal, antirregimental. É um abuso que o senhor pode cometer em razão da sua posição, mas não deixa de ser um abuso. Com todo respeito a Vossa Excelência, compulse, por favor, o regimento, artigo 192, artigo 74, inciso 7º.
a juízo do presidente para contestar a acusação pessoal. Então, estou decidindo, à luz do regimento, que não cabe, nesse momento, Vossa Excelência contraditar. Com a palavra, o senhor pode recorrer se achar que o entendimento é incorreto. É um direito seu. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de protestar contra a decisão que não me deu direito de resposta, porque o nosso regimento interno prevê que, a juízo do presidente, vai ser dado direito de resposta para contestar a acusação pessoal, a própria conduta, que é o que foi acontecer literalmente. Não tem nem espaço para interpretação. Em segundo lugar, o que me dá direito de resposta não é só o regimento interno, é a Constituição, artigo 5º, inciso 5. Se não valer a Constituição aqui, onde vai valer? E, em terceiro lugar, essa sempre foi a decisão adotada em todos os casos anteriores. Por que que agora, fugindo da coerência, eu especificamente não tenho direito de resposta? Eu gostaria de registrar meu protesto, meu recurso em relação a isso. Eu gostaria de avançar para dizer que a Lava Jato foi uma operação que seguiu a lei, de 15 a 20 procuradores da República, de diferentes visões de mundo, gente que votou na esquerda, gente que votou na direita, outros 10, 15 procuradores da República na segunda instância, vários outros na terceira, Procurador-Geral da República, juízes da primeira e última instância. Agora, por inúmeras vezes, nós fomos atacados, sim, pelo grupo Prerrogativas, que depois estava lá na eleição do Lula, apoiando, aderindo ao Lula, fechando os olhos para a corrupção que foi praticada e dizendo que em todo tempo, que era por direitos, quando, ao mesmo tempo que alega que houve coerência, era uma questão de princípio, a conduta mostra que não era. Acusava a Lava Jato sobre supostos excessos em cima de argumentação, em cima de discussão de textos, mas silenciou diante das prisões de mais de 30 dias realizadas no Supremo Tribunal Federal, silenciou diante de acusações, denúncias feitas e recebimento de denúncias sem individualização de conduta, sem embasamento em provas, silenciou diante de inquéritos instaurados de ofício, sem distribuição e sem competência do Supremo Tribunal Federal. Criticava dizendo que Curitiba não tinha competência, mas fechou os olhos para a falta de competência do Supremo em uma série de situações. Quando a CJ decidiu investigar Lava Jato, com base em provas ilícitas, e chegou à conclusão de que não tinha nenhuma irregularidade em cima daquele inquérito instaurado em cima de supostas mensagens vazadas, silenciou em relação às provas ilícitas. Todo o tempo é garantismo para amigos e é punitivismo para os inimigos. Essa é a mensagem que a conduta do grupo Prerrogativas passa e sempre passou. Concluiu, deputado? Quero lembrar a Vossa Excelência que o deputado Lindbergh, antes de Vossa Excelência, foi também mencionado, reclamou o direito de resposta, como não havia ofensa, eu não concedi. Portanto, aqui, nessa presidência, não há dois pesos, duas medidas. Nós estamos seguindo o regimento e Vossa Excelência, como é de direito, pode protestar e ouvir o seu protesto com respeito, mas mantenha a minha decisão. Deputado Deltan, eu queria lhe fazer um convite público. O senhor comparecer ao grupo Prerrogativas, se tiver interesse, ou em outro espaço, que o senhor quiser, nós vamos até o senhor, não há problema nenhum, o senhor pode escolher o mediador, para nós fazermos um debate sobre a Lava Jato. O senhor, evidentemente, com as prerrogativas muito bem-vindas do Parlamento, vai ter mais espaço para falar do que eu, porque, inclusive, me confrontou em algo que eu não havia dito. Eu tinha interagido com Vossa Excelência, não tinha falado de Vossa Excelência. Existe um mandamento, Vossa Excelência deve conhecer, do direito americano, que Vossa Excelência tanto prestigia, chamado risco duplo. Eu não posso ser penalizado duas vezes pelo mesmo crime. Como Vossa Excelência usou o seu tempo, né, que foi partilhado gentilmente por um colega, para confrontar em algo que eu não disse, então agora eu posso dizer, tranquilamente, sem nenhum problema. A Lava Jato deixou efeitos perversos e nefastos para o país. Foram 4 milhões e 400 mil de desempregos. 4 milhões e 400 mil postos de desemprego. 172 bilhões de reais de prejuízos à economia brasileira, mais de 50 bilhões de reais que deixaram ser carreados aos cofres públicos, que poderiam reverter em políticas públicas que hoje poderiam ser determinantes para evitar que o país voltasse a passar fome. 30 milhões de brasileiros. Talvez o senhor não tenha essa leitura. E vamos respeitar e vamos debater. Por isso, o convite a Vossa Excelência. A Lava Jato desestruturou setores importantes da indústria nacional. Petróleo e gás, construção civil, energia, indústria naval, e já foi, de certa forma, revista pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Sua colega, Rosângela Moro, que integra com Vossa Excelência a bancada lavajatista, não está aqui para me ouvir, mas o próprio Supremo, cujas decisões ela avocou, reviu a parcialidade escandalosa e criminosa do juiz com quem Vossa Excelência atuou na condição de procurador. Mas eu vou além, já que Vossa Excelência me confrontou em algo que eu não havia dito, já pedindo novamente, por amor ao debate, que a gente tenha a oportunidade e a alegria de poder nos confrontar para apresentar esses números. Se Vossa Excelência é, de fato, um dos filhos de Januário, e eu não sei se é,
e Filhos de Januário era aquele grupo de WhatsApp onde o maior número de irregularidades foram cometidas para instrumentalizar o nosso sistema de justiça, reafirmando o ativismo judicial que nós tanto combatemos e que hoje vitima parte da nossa oposição, como nós que denunciamos, se Vossa Excelência é um dos Filhos de Januário, Vossa Excelência participou